O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como um vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala, e eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus prezados irmãos, hoje, no dia do Senhor, domingo, coincidiu também de celebrarmos a Mãe de Jesus Cristo. Que na liturgia da igreja temos várias ocasiões, várias celebrações dedicadas a Nossa Senhora. Mas hoje em nosso país é o que nós mais celebramos por tratar da padroeira da nossa nação. A Mãe de Jesus só tem um nome. Qual o nome da Mãe de Jesus? Esse é o nome de Maria, Mãe de Jesus. Maria, basta. Os demais nada mais são do que títulos. Títulos pela história de reconhecimento, de manifestações da graça divina através de Nossa Senhora. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não existe outro. Mas antes de Jesus Cristo, Deus usou de mediação para que o homem pudesse encontrar com o mediador. Até que ele encarnou pelo seio de Maria, entrou em nossa terra. E é ele o único que abre a porta do céu. Ninguém mais. Deus tem um modo de ser. Deus, embora pudesse fazer tudo por si só, desde o início Deus sempre quis mediar e usar de mediação. Desde que começou com Abraão, Isaac, Jacó, profetas, Moisés, Davi, rei e tantos outros. Onde ele poderia ser diretamente ao coração humano, mas ele vai escolhendo homens, pessoas, para que pudesse ali portar a tua graça. Até que ele entra pelo sim de Maria, para que possa então se manifestar em nosso meio. E das pregações de Jesus, da vida pública de Jesus, tem esse início a partir do primeiro milagre, assim chamado, o primeiro sinal de Jesus, que é o evangelho que acabamos de ouvir, conhecido como
as bodas de Caná. Quem nos conta esse evangelho somente é o evangelista João. E João, nós temos que, para ler o evangelho de São João, temos que ter um pouco de mais atenção. Porque João foi o último a escrever o evangelho. Ele é mais teológico, mais simbólico. E João aprende com Jesus um pouco das metáforas, das parábolas. Este evangelho pode ter acontecido tal qual está aqui relatado. Foi uma festa de casamento, estava lá Jesus, faltou vinho, Nossa Senhora olhou, sensibilidade feminina e percebeu direitinho. Por outro lado, já que estamos em João, este evangelho nos leva a uma outra interpretação, um outro modo. Que casamento é este? Que vinho que faltou? Que são as talhas? Que é a água? E assim podemos entrar em cada detalhe deste evangelho e trazendo para o nosso tempo de hoje. Para que Cristo pudesse vir a esta terra, ele assumiu aquilo que era o Adão antes da queda. Assim também Maria foi preservada de todo mal, a Imaculada Conceição, sem mancha, ela foi concebida sem o pecado, ao contrário de todo ser humano, depois de Adão, da queda de Adão, todo ser humano é concebido, vem a essa terra concebido em pecado, privado de uma graça. A exceção, não por mérito nenhum de Nossa Senhora, ela, para que Cristo pudesse entrar nesta terra, ela foi preservada. Maria assumiu aquilo que era a Eva antes da queda. Jesus, o Adão, antes da queda. E através então de Maria, ela então começa a perceber que aquele casamento, qual casamento? O povo de Israel, se olharmos na Bíblia, muito facilmente é comparado com uma noiva e Deus, o noivo. Essa relação esponsal, de relação de matrimônio, podemos dizer, de casamento, entre o povo de Israel com Deus é muito presente. Maria percebe então que aquele povo não tem o vinho, não tem a alegria que ela tem. Ela tem algo, ela é cheia da graça, como diz o anjo. Ela olha para Jesus e diz: Jesus, olha eles. Eles não têm o que nós temos. Está faltando alguma coisa neles. Falta algo neles. Quando então Jesus diz: olha, mulher, não é chegada a minha hora. E é interessante a expressão mulher. Jesus não chama nem de Maria, nem de mãe. Assim como foi criada Eva, a mulher, assim como no Apocalipse foi dito, uma mulher revestida de sol, como ouvimos, assim como na cruz ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Há uma relação entre essa figura mulher, que passa por Nossa Senhora, Eva, Maria e a igreja. De Jesus: não é chegada a minha hora. Que hora seria esta? A hora do Calvário. Pai, é chegada a minha hora, glorifica o teu nome. E ali na cruz, a hora de Cristo, que se transforma a graça, o corpo que é entregue para nós, o corpo de Cristo é entregue a cada um de nós. Maria percebe então que a humanidade está faltando alguma coisa. Porque a religião judaica do tempo bíblico, o povo de Israel, não era mais uma religião que portava uma alegria. Era uma religião legalista, moralista, muito ali fechada. O povo não tinha mais uma leveza como ela havia. Jesus então antecipa pelo pedido dela, faz essa, pelo sim de Maria, por ela, então o Cristo entra na humanidade. E ali então o que diz? Para que ele pudesse entrar, o que ele faz? Ele pede então 6 talhas de pedra que estavam lá. 6, o que significa na Bíblia? Primeiro, qual é o número perfeito na Bíblia? 7. Então o 6 é o quase perfeito.
ou o imperfeito? O 6 é a tentativa da perfeição. Qual é o número da besta? Qual é o número da besta? 666. 666. É o ápice do mal querer ser 777. Não consegue. O inimigo ele tenta nos confundir, oferecendo, mas é o cúmulo da imperfeição. Jesus então pega 6 tareas. Por que não 7? Porque talvez a 7ª era Maria, já cheia da graça. Assim então ele pede para poder encher de água. O que é água para nós? O que água lembra na Bíblia? Água nos lembra o quê? Batismo, purificação. Então, o que diz Maria? Ei, vocês façam tudo o que ele vos disser. Então, vocês que são talhas, imperfeitos e impuros, deixem-se encher pela água dele. E o que ele fará com a nossa água, que é o nosso batismo? Nós passamos pelo batismo, somos mergulhados pela água do Cristo, e ali ele transforma a nossa água em vida, em sangue, em vinho. Nós nos banhamos todos os dias, espero. Nós tomamos banho, só que esta água não lava a nossa vida. Pode lavar o nosso corpo. Mas a água com Cristo se transforma em uma água purificadora, uma água melhor, que lava. Penso eu que talvez a grande maioria, se não todos nós aqui, somos batizados. Já passamos pelas águas. Por outro lado, ainda permanece em nós a nossa fraqueza, o nosso pecado. Por quê? Porque nós não buscamos fazer o que ele nos disse. Porque para poder ter o vinho novo, não basta uma vez só na vida ser batizado. Requer de nós continuidade em buscar fazer o querer de Deus. Maria diz, ei vocês, se vocês querem ser felizes, querem ser cheios da água, do vinho, que não falte alegria na vida de vocês, façam o que ele vos diz. Se você fizer o que ele disser, você será pleno. O problema está aí, porque nós, muito facilmente, nós não fazemos o que ele nos pede. Por isso, nos falta vinho, nos falta alegria. Nossa vida parece estar faltando alguma coisa. Se alguém te dá um tapa na face direita, o que você faz? Dá um soco no outro. Se alguém grita e xinga com você, o que você faz? Grita e xinga mais alto. Isso é sinal de que nós não vamos fazendo o que ele nos pede. E se nós olharmos para a nossa sociedade, o mundo, o Brasil, o mundo afora, temos feito o que ele nos diz? Se olhar para a sua casa, onde você mora, se olhar para o seu trabalho, o ambiente que você vive, você e as pessoas procuram fazer o que ele nos diz? É por isso que nós vamos muitas vezes entrando num caos interior. E nos falta alguma coisa. E o que Maria faz? Olha, gente, façam o que ele está te pedindo. Se nós fizermos o que ele nos pede, nossas talhas estarão plenas, lotadas. E não faltará em nós a alegria. O papel de Maria nada mais é do que este apontamento, para que nós possamos estar plenos da graça de Deus. E como disse, Deus continua usando de mediação, embora ele seja o único mediador, mas ele continua a mediar a sua misericórdia, a sua ação, através de pessoas vivas, através daqueles que nos passaram. Se nós começamos a ouvir histórias nos precederam, vão comunicando a nossa vida, vai falando a nós. Me lembro agora de Edith Stein, uma filósofa quase que uma judia, que lendo a história de uma santa, Santa Teresa, ela se converte. Deus continua utilizando de mediações para chegar ao nosso coração. E ele continua a utilizar também
a partir de Nossa Senhora de Maria. Maria, segundo os relatos e a tradição, é o único ser humano que o seu corpo, seus restos mortais, não se encontram nessa face da terra, depois de Jesus Cristo. Você sabe que há poucos dias, semana passada, estava eu em Roma. Lá pude visitar mais uma vez o túmulo de São Pedro. Visitei o túmulo de São Paulo. Visitei os restos mortais de São Francisco de Assis, Carlos Acutis, Santa Clara. Tantos outros estão ali sepultados. Mas o sepulcro de Nossa Senhora não existe. Assim como no sepulcro de Jesus Cristo não foi encontrado os seus ossos, também onde Maria teria passado os seus últimos dias, ali não se encontra. Pela tradição, Maria teria sido assunta ao céu. E mesmo diante de Deus, Maria então, por graça divina, continua a mediar a vontade de Deus. Deus usa por sua misericórdia através dela e através de qualquer outra pessoa para chegar ao nosso coração. No caso de Nossa Senhora, temos alguns momentos reconhecidos pela igreja, como, por exemplo, Fátima, a aparição; Lourdes, a aparição; La Salete, a aparição; Guadalupe, a aparição. Brasil, não apareceu. Pelo menos não reconhecido. Mas nós temos no Brasil algo que nos chama a atenção, que se torna para nós a nossa padroeira. A nossa padroeira, que é o encontro nas águas de uma imagem. Qual a imagem que era? Da Imaculada Conceição. Que essa imagem, por estar dentro da água, ficou um pouco mais escura. E ali sabemos da história dos pescadores que pescou o corpo, depois pescou a cabeça em lugares diferentes. E depois que tiveram esta imagem, muitos sinais Deus quis fazer através dela. Peixes que foram pescados, correntes que foram soltas, sinais e prodígios, que não foi feito por ela, mas por Deus. E nós católicos temos muito claro o que é a imagem. Nossa Senhora não está aqui. Ela não se encontra aqui. Nós damos significado para isto. Poderíamos nós agora pensarmos, todo mundo pensa agora na imagem de Nossa Senhora, de Mãe de Jesus, cada um ia fazer uma concepção na cabeça. E seria vago. Mas nós transferimos para um lugar, para um ponto. Tem essa cara? Talvez não. Tem esse rosto? Talvez não. Mas o artista traz para nós e nós então trazemos o significado. Eu amo a Mãe de Jesus e eu trago para esta imagem o meu sentimento. E quando eu toco numa imagem, quando eu beijo esta imagem, eu não estou adorando esta parede, ou esse material, ou o gesso, ou nada. Eu estou trazendo para ela aquilo que eu sinto. Quando carrego e honro, me dobro diante dela, estou querendo trazer o que eu sinto diante da Mãe de Jesus Cristo. Porque nós gostamos de tocar, né, gente? Vai na loja, não toque, toquei. Vai na grama, não pise, pisei. Nós temos mania de tocar, nós somos as sensoriais, precisamos disso. Então nós colocamos nessas imagens aquilo que eu sinto. Então, seja de várias formas possíveis, de vários nomes, eu então me dobro diante dela, mas não é esse pedaço de madeira. Eu me dobro diante daquilo que ele significa para mim, do que eu coloco para ele o seu significado. Ao contrário, é o que nós temos no altar. Daqui a pouco, na missa, ao ser consagrado, nós temos ali o quê? O corpo e o sangue de Cristo. Ali é presença real. Aqui nós simbolizamos a figura dela. Então, quando alguém entra na igreja e para diante de uma imagem e faz a sua oração,
nós não estamos pedindo essa madeira, mas estou trazendo para ela o que eu gostaria de dizer. Quando nós temos pessoas falecidas, eu tenho uma almofadinha na minha casa, no meu quarto, tem uma fotinha que me deram, me fizeram uma almofadinha, minha, da minha mãe e da minha avó, nós três. Aí toda vez que eu entro no quarto, ei meninas, boa tarde meninas. Aí eu sento na poltrona, abraço a almofadinha, saudade meninas. Elas estão ali? Não. Mas elas me lembram, aquela foto me faz dar uma saudade. Eu abraço aquela almofadinha como se estivesse abraçando elas. E assim, da mesma forma, eu abraço essa imagem como se estivesse abraçando a mãe de Jesus Cristo. Porque Deus continua, através da sua graça, continua fazendo portentos e milagres, não por ela, não por ela que faz, mas através do amor que nós temos, da dedicação que nós temos à mãe de Deus. E assim, através dela, nossas talhas continuam sendo enchidas. Nossas talhas continuam trazendo o vinho novo, porque ela foi vinho novo do início ao fim. Maria nunca foi com a talha vazia, porque desde os 15 anos, cheia da graça ela era, e permaneceu até o fim. Por isso, nesse dia, nós honramos a Mãe de Deus, pedimos pelo nosso país, os brasileiros do Brasil inteiro, católicos, estão ali reconhecendo, através desta imagem, daquilo que Deus quis fazer através dela. Precisaria disso? Não, mas Deus se faz presente através desses objetos. Deus tem poder para fazer tudo por Ele só mesmo, mas Ele continua usando de mediações, de coisas, de natureza, de situações para chegar ao coração humano. E assim nós vamos nesse casamento com Deus, para que não falte o nosso vinho, vamos obedecendo a voz dela, que nos pede para fazer tudo o que Ele vos disser. E quando por acaso na sua vida você tiver dúvidas de qual decisão tomar, pergunte-se sempre, no meu lugar, o que Cristo faria? No meu lugar, o que Cristo faria? Quando alguém te der um tapa na sua face, pergunta, o que Cristo faria? Quando chega em casa e alguém grita com você, o que Cristo faria? E assim eu vou buscando responder a cada momento, fazendo aquilo que Ele me diz. E desta maneira não vai faltar vinho na minha vida. Glória a Deus. Literalmente. Que não falte esse vinho que nos realmente porta a nós. Que bom, né? Jesus escolheu o vinho para trazer alegria. Eu gosto tanto de Jesus Cristo, gente. Jesus Cristo era conhecido como comelão e beberrão. João Batista era, né, mel, gafanhoto, né? Eu gosto de Jesus Cristo, saudade, né? Respeito João Batista. E assim a gente vai vivendo para que não possa faltar em nossa vida esta alegria. E que Nossa Senhora Aparecida, de Fátima, de Lourdes, Guadalupe, que a Maria, a Mãe de Jesus Cristo, interceda por cada um de nós. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.